Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu vou falar aqui nesse vídeo do Ciro Gomes, que deu uma entrevista ao UOL, onde detonou ali o Bolsonaro, explanou sobre diversos assuntos, falou aí sobre as atualizações do caso das joias envolvendo o Bolsonaro e cobrou que o ex-presidente seja punido principalmente pelos crimes cometidos na pandemia. O Ciro reconhece que sim, há cometimento de crime no caso das joias, também no caso do cartão de vacinação, mas o Ciro lembra algo importante. Eu vou trazer aqui o que ele disse em relação ao que o Bolsonaro fez na pandemia. Eu tenho falado isso aqui muito e me preocupa o silêncio das autoridades em relação ao que ele, ex-presidente, fez enquanto estava ali como chefe de Estado, exemplo para muita gente, dando péssimo exemplo e também atrasando questão de vacinação. Um negócio lamentável que sim, contribuiu para a morte de muita gente. Vamos falar sobre isso também do Kim Kataguiri, que deve ser varrido aí pelo seu partido, que ameaça apoiar não a reeleição do Nunes, mas o coach perdido na montanha, Pablo Marçal. Mas isso aqui é só uma jogada do União Brasil, vou explicar para vocês. Mas antes, quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, joinha para cima, vai que não gosta, faz parte, joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, vamos falar aqui do Ciro Gomes, que deu entrevista para o UOL News. E, falou de vários assuntos. Eu não assisti ela na íntegra ainda, devo fazer em breve, mas está circulando muitas coisas aí nas redes sociais. Vamos pegar aqui o que está dizendo uma das muitas matérias, falando sobre essa entrevista. Ciro que tem feito poucas, tem dado poucas entrevistas, tido poucas participações, principalmente em canais com abrangência nacional, se limitou aí em algumas rádios, jornais ali do Ceará, mas dessa vez aceitou ir no UOL News e foi questionado sobre o caso das joias que gerou o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro pela Polícia Federal. Relatório, vai lembrar aqui, aponta que Jair formou uma associação criminosa para desviar mais de 6 milhões de reais em presentes recebidos em visitas oficiais para outros países, enquanto chefe de Estado, e que o dinheiro recebeu ali de negociações envolvendo essas joias. Disse Ciro Gomes, roubar dinheiro de joia só mostra o nível de degradação, de avacalhação da liderança brasileira. Mas isso não é surpresa nenhuma, lembra Ciro Gomes. Ninguém quis dar bola, disse ele. Mas na campanha eleitoral eu mostrei, já na de 2018, depois na de 2022 de novo, notas fiscais em que Bolsonaro roubava gasolina de gabinete de deputado, na circunstância em que eu era companheiro dele na mesma legislatura. O meu gabinete, continuou Ciro, gastava R$600 por mês de gasolina, o dele 12 mil. O meu comprava em diversos postos de gasolina em Brasília, onde a gente trabalha. E o dele era tudo num posto só no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Ninguém quer ver. Usar o dinheiro do auxílio moradia para comer gente, aspas, aspas, aspas. Era o que o Bolsonaro dizia para relativizar. Rachadinha, roubalheira, compra de imóveis em espécie, tudo isso está indicando o nível de ladrão de galinha que nós colocamos na presidência da República Brasileira. Disparou o Ciro e detonou. E olha, de fato, quem acompanha o Ciro há mais tempo sabe que ele falou nisso aqui em 2018. Mas na época a discussão era o quê? Facada, as fake news, o pessoal meio surpreso com o nível de fake news que o gabinete do ódio bolsonarista espalhava, e aí preocupado com o Lula na cadeia, falando que ia ser candidato sem poder ser, e depois colocando o Haddad no lugar. Então, a opinião ficou desviada para isso, para facada, fake news e para o Lula sendo candidato, depois colocando o Haddad, e aí o Ciro tentando alertar. Deu no que deu. O Bolsonaro venceu as eleições, desastrou o país, e em 2022 chegou o ódio ao Bolsonaro, acabou ajudando a volta do Lula, porque o anti-bolsonarismo era maior do que o antipetismo, e de novo o país não prestou atenção naquilo que o Ciro denunciava em relação a Bolsonaro. E agora, depois, muita gente falou assim, nossa, não é possível que ele roubou dinheiro da joia. Para quem acompanha o Ciro, como ele disse, não é novidade. O Ciro defende que o Bolsonaro pague caro pelos crimes continuados que cometeu na presidência da República, sendo o pior, na opinião do ex-ministro, de genocídio. Abre aspas para o Ciro, que muitos dizem que é linha auxiliar do bolsonarismo.
Alguém que alinha o certo bolsonarista falaria isso que o Ciro está falando aqui, pessoal. Ah, mas o Ciro critica o PT. É um direito. Lula venceu as eleições dizendo que estava lá para salvar a democracia. A democracia permite críticas duras às vezes, né? Críticas duras, muitas vezes necessárias. O problema do país não é de quem critica, é de quem passa pano por coisa que está errada. Né? Então, o Roberto Requião é outro. Estava no PT, saiu criticando as coisas erradas do governo. E aí logo virou fascista para muita gente. Pelo amor de Deus, tenhamos calma nisso aí, porque assim, você pode concordar ou discordar da crítica que o Ciro faz, que o Roberto Requião faz. Vamos pegar aqui uma outra liderança, essa que não tem mandato, nem se compara ao nível de importância do Ciro e Requião, mas Jones Manuel, por exemplo, comunista, não sei se está no PCB, Partido Comunista Brasileiro ou não, se já saiu, mas faz críticas à esquerda do governo do Lula. E aí vai deslegitimar a crítica dele. Senão daqui a pouco vai ficar parecendo assim, tipo o bolsonarismo contrário. Quem ousava criticar o Bolsonaro era de direita, logo era comunista. Daqui a pouco agora todo mundo que é de esquerda e critica o governo Lula é fascista. Não caiamos nessa conversa fiada de quem critica governo dito de esquerda é fascista ou é linha auxiliar da direita, não. Até porque tem um monte de gente aí que votou pelo impeachment da Dilma, que falou absurdos do Lula, do governo Lula, da Dilma, que virou ministro, virou vice-presidente. Então, assim, a crítica faz parte. E o Ciro critica o governo Lula como criticou o governo Bolsonaro. Né? Nas questões em que cada um está errando, tem que ter alguém para fazer uma crítica à esquerda. Ou vamos deixar o monopólio da crítica só com a direita? Então esse é um ponto para refletir. Quem eventualmente não sabe lidar bem aí com as críticas à esquerda daquilo que o governo faz. E cá entre nós, já acabou o fiscal. Como é que alguém que se diz de esquerda elogia um troço desse? Quem criticava o teto de gastos tem quase que por obrigação criticar o arcabouço fiscal, que é o novo teto de gastos, que impede o governo Lula de investir o quanto o governo talvez gostaria de investir. Então o arcabouço prejudica o governo. E aí o pessoal quer dizer que quem critica o arcabouço está criticando o governo? O que é isso? Na verdade, o arcabouço é um mal para o governo Lula. Que se eu ouvisse quem critica, eu poderia falar, mas a culpa é de quem? É do Congresso. Não, o governo comemorou, então o governo tinha que ter pelo menos lamentado. O arcabouço é muito ruim, mas não. Tem canal de YouTube aí que golaço do governo aprovou o arcabouço fiscal. Esse é o nível. O Ciro então disse o seguinte sobre o Bolsonaro. O mais grave que ele cometeu foi o crime de genocídio. Aquilo que ele fez na pandemia e provocou a morte de centenas ou dezenas de milhares de pessoas. Eu não sei se os inquéritos devidos estão andando. Eu tenho feito essa cobrança aqui, também. Eu também acho que tem que ser condenado no caso das joias, de cartão de vacina, de tentativa de golpe. Mas e o que foi feito na pandemia? Isso aqui ninguém tá falando. A gente não sabe se tá andando ou se não tá, porque não ocupa espaço na mídia. Disse o Ciro mais, este inquérito tem que ser muito bem conduzido. E acho que dos 3 problemas, do roubo das joias, há obviamente um crime, diz o Ciro, de ladrão de galinha, mas é um crime. Há a falsificação do cartão de vacinação, crime de ladrão de galinha, mas é um crime. Mas o grande crime é o genocídio, porque ali tem homicídio generalizado, no mínimo, e como se caracterizou por uma ação muito reiterada do Bolsonaro, você tem claramente uma indução à morte. Bom, isso eu acho que ninguém discorda, né? Eu tenho falado aqui dessas questões todas, então quem me acompanha está acostumado também com essa cobrança que eu tenho feito. E o Ciro disse ainda sobre o 8 de janeiro. Disse ele, o 8 de janeiro foi um ato de vandalismo chamado de terrorismo. Estou falando sobre o ponto de vista técnico, jurídico, de maneira a encaminhar uma punição. Abre aspas, o Ciro é professor de direito, então ele faz a avaliação aqui até como professor e quem entende, né, do assunto. Disse, aquilo ali foi um ato de vandalismo que tem que ser punido severamente. Mas o golpe aconteceu antes, com Bolsonaro na constância da presidência da República. Portanto, sendo ele o responsável. E ele fez aquela minuta e fez aquela consulta. Ali, ele consumou a atitude criminosa de golpe. Essa consulta foi dita pelos próprios comandantes das Forças Armadas. Então não é só opinião da Globo, da Globo News, não, como alguns bolsonaristas alegam. Os generais ali, o comandante, né, do Exército, o comandante da Aeronáutica, falou sobre isso. Continua o Ciro. Por quê? Porque golpe de Estado é um tipo de crime muito peculiar. Na legislação brasileira, a intenção de um crime não é punível, mas o arrependimento eficaz, esse é o erro. O Lula, inclusive, deu esse álibi para o Bolsonaro, como parecendo que o Bolsonaro teria tido um arrependimento eficaz, do tipo assim,
Ah, eu conversei, mas depois me arrependi. O Lula chegou a dar uma fala, né, infeliz sobre esse assunto aqui. É o que o Ciro toca levemente nesse ponto. E continua, ora, o arrependimento eficaz elimina o crime, portanto, ele não é punível. Não é o caso, diz o Ciro. Por quê? Por definição, golpe de Estado consumado não tem punição, porque quem assume o poder é o golpista. O golpe planejado, iniciado em suas tratativas, já é consumação de crime, portanto, punível. Bom, então tá aqui a opinião do Ciro, falando aqui da questão técnica, jurídica, e não simplesmente de militância e tudo mais. Então vamos ficar atento ao que vai acontecer em relação a essas coisas, e vale ficar, assim, muito antenado no que diz Ciro Gomes, porque é alguém que conhece a questão aí, não só os bastidores, mas também essas questões aí jurídicas. E olha, ele foi um dos que falou lá atrás que a Lava Jato estava espalhando nulidades e que aquilo ia acabar, né, beneficiando muitos que estavam sendo por ela condenados. Foi o que aconteceu com muita gente. Bom, pessoal, é o seguinte, sobre as eleições em São Paulo, Kim Kataguiri não deve mesmo ser candidato, tá saindo muitas matérias aí, vou resumir. Muitas apontam que a União Brasil estuda apoiar o Pablo Marçal. Eu acho que é uma jogada do União Brasil tentando encarecer o passe para apoiar o Nunes. Inclusive apoio já prometido. Em que a União Brasil, que tem lá o vereador Milton Leite, um dos homens mais importantes e influentes do partido em São Paulo, que receberia o apoio do prefeito para disputar a presidência da Câmara Municipal de São Paulo. Então, essa é a jogada. Já que o PL ficou com a vice, então a União Brasil ficaria com a presidência da Câmara Municipal. Agora, certamente a União Brasil quer mais, e por isso começa a soltar essas coisas aqui na imprensa para tentar colocar pressão no prefeito, que certamente vai colocar seus interlocutores para chamar a União Brasil para conversa e provavelmente vai oferecer um cargo a mais, uma secretaria, algo que faz parte das negociações, dos bastidores da política. Se não tiver nenhum tipo de promessa ilícita, nenhum tipo de coisa, né, um cometimento de crime, isso acontece. Quem já assistiu a série Borgen vai ver lá na Dinamarca, né, os partidos se organizando em troca de apoio aqui, apoio ali, e a promessa de ministérios, isso e aquilo, faz parte. Então, é claro, né, quem for assumir secretaria, ministério, tem que ter, né, primeiro, tem que ser honesto, tem que ter algum tipo de afinidade com o projeto que foi eleito e tem que ter, claro, algum conhecimento, né, da área ou colocar gente que saiba muito, né, para ser seus braços direitos e esquerdos ali na condução daquele ministério ou secretaria. Pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente. Valeu!